Oi gente, bom dia! O Cotidiano está começando e olha só, hoje eu vou conversar com um urologista sobre infecção urinária. É um assunto que vocês devem ficar muito atentos, porque se a infecção não for tratada corretamente, ela pode levar até a morte. E você sabia que a região Nordeste é a mais afetada com câncer de boca? Por que será que isso acontece? Como é que a gente pode diagnosticar esse tipo de câncer? Daqui a pouquinho eu vou conversar com um dentista sobre esse assunto. E eu quero saber, você gosta de chocolate? Você sabia que o chocolate traz muitos benefícios para o nosso corpo? Daqui a pouquinho a gente conta tudo para vocês. E atenção, você que tem melasma, hoje tem dica de make de como você esconder essa mancha. Então aproveita, ó, puxa uma cadeira e chegue junto, que o Cotidiano está só começando. A gente começa o Cotidiano de hoje falando sobre infecção urinária. É para se preocupar sim, viu gente? Porque pode levar até a morte. Eu tô aqui com o Dr. Fábio Medeiros, ele que é urologista e vai conversar com a gente sobre esse assunto. Bom dia, doutor. Bom dia, Marcela. Seja bem-vindo aqui ao Cotidiano para falar sobre infecção urinária, porque tem muita gente que desdenha, né? A infecção urinária é bobagem, a gente faz um tratamentozinho, fica bom. É verdade. Mas é muito preocupante, pode levar até a morte. Com certeza. Com certeza. A infecção urinária, eu como urologista, eu vejo a infecção urinária sempre como a manifestação de uma causa oculta. O médico que não é urologista, ele tende a tratar a infecção urinária só pelos sintomas que aparecem com o paciente e com poucos exames, né? Um sumário de urina comprometido, um hemograma alterado. Mas isso tem um substrato, isso tem uma razão de ser, que deve ser procurada. E o urologista, como especialista na área, ele vai atrás dessa causa. Então ele aprofunda e geralmente existe uma causa atrás dessas infecções urinárias. E o que causa uma infecção urinária? Quando a gente é criança, a gente escuta muito a mãe falar, não prende não o xixi, viu? Vai no banheiro que você vai ter uma infecção. Prender o xixi também é uma causa? Da sua mãe, né? Realmente, hoje em dia nós temos o advento da mulher ocupando todos os postos que antes ela não ocupava, né? Então ela vai trabalhar no comércio, ela vai trabalhar na feira e lá nem sempre ela tem a facilidade de atingir, de ir a um sanitário. Então ela, por uma proibição de um supervisor, de um gerente ou mesmo por dificuldade, ela passa muito tempo sem ir ao banheiro e isso faz com que a urina fique parada muito tempo e possa haver proliferação de bactérias. Então, uma das causas na mulher é essa. Entre outras coisas, nós vamos ter na criança as malformações e no adulto jovem do sexo masculino e feminino nós vamos ter as pedras, os cálculos, e no adulto já mais depois dos 50 anos nós vamos ter as causas de origem prostática. Entendi, então, entendi. São essas causas que devem ser procuradas. Qual a diferença da infecção urinária no homem e na mulher? A mulher, ela tem a infecção com sintomas mais gritantes, então ela praticamente não consegue ficar muito tempo com a infecção, porque é uma coisa que vai tirar ela das suas atividades cotidianas. O homem, ele pode ter uma infecção urinária e essa infecção, dependendo da idade e do estado nutricional dele, ele pode levar essa infecção um pouquinho mais adiante. E quando descobrir já está um caso mais avançado, né? Mas não que não possa ser revertido, só que a gente nunca deve brincar com a infecção urinária, porque, conforme você disse no começo do programa, ela pode levar à morte. Quando a gente chega já nessa causa extrema, que é a morte, o que acontece para chegar assim? Ficou muito tempo com essa infecção, não tratou direito, aí compromete o quê? Conta pra gente. Olha, eu tenho uma experiência boa com infecção urinária e vou lhe dizer que nos últimos meses ou nos últimos anos eu tive uns 2 ou 3 casos que quase passavam despercebidos por mim, porque os sintomas eram poucos, eram pessoas idosas com infecção urinária, pessoas do sexo feminino, diabéticas com infecção urinária e sem nenhum sintoma. Eram pessoas que não tinham uma febre
muito intensa, não sentiam dor. Não sentiam muita dor, né? E essas pessoas foram internadas a tempo e foram tratadas com antibiótico de última geração. Quase que elas iam para a UTI por conta dessa infecção. Geralmente a pessoa diabética, do sexo feminino, maior do que 50 anos, a infecção urinária nunca deve ser tratada como uma coisa banal. A gente tem que ficar de orelha em pé com essas infecções urinárias. E em crianças? Na criança, ela vai estar mais relacionada com defeitos de fabricação, as malformações congênitas, que vão desde uma fimose, um estreitamento de uretra, um refluxo da bexiga para o rim, porque a gente sabe que a urina segue um caminho do rim para a bexiga, de cima para baixo. Algumas crianças nascem com defeitos nas válvulas que retêm a urina na bexiga, e essas válvulas são de dupla via, e então causam refluxo da urina que está na bexiga de volta para os rins, causando com isso infecções urinárias sempre graves. O tratamento para a infecção, tanto em homens quanto em mulheres, é igual ou não é? Inicialmente é igual, porque o que nós vamos fazer é colher urina para sumário de urina, urina para cultura de urina. A cultura de urina pode nos dar o nome do germe e a sensibilidade desse germe à maioria dos antibióticos que a gente dispõe aqui no Brasil. E com isso a gente vai ter uma chance grande de vencer essa infecção. Quando isso não é feito, e na maioria das vezes isso não é feito, porque a pessoa procura um serviço de pronto-socorro com muito sintoma e o médico às vezes não pede a cultura, ou se ele pede a pessoa não faz a cultura, então a gente perde a oportunidade de dizer o nome do germe e dizer a sensibilidade do germe. E a gente tem que então fazer um tratamento, entre aspas, empírico, né? A gente vai usar antibióticos de amplo espectro para tentar debelar aquela infecção. E eu ressalto aqui sempre a necessidade de se investigar com imagem toda a infecção urinária. Tá certo, então. Tá aí, ó. Todas as dúvidas foram esclarecidas. Obrigada, doutor. Bom dia. Obrigado a você, Até a Marcelo, próxima, se Deus quiser. gente, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, agora chegou a hora de dica de make. Pois é. Você que tem melasma, tem dificuldade para camuflar durante uma maquiagem? Então, essa é a dica de hoje. Confere aí. Olá Marcela, olá a todos, eu sou a Adelaide Zaira, sou maquiadora e hoje eu vou dar uma dica bem interessante para vocês mulheres. Como tirar aquelas manchinhas de melasma que atingem muitas de vocês. Uma dica bem simples e que vai dar um resultado maravilhoso na maquiagem. Hoje, a Dijane vai servir de modelo pra gente. As manchinhas dela apareceram logo após a gravidez, como acontece com várias mulheres. Alguns tipos de manchas, elas precisam ser camufladas antes de ser aplicada a base propriamente dita. Então, para fazer esse tipo de camuflagem, a gente precisa neutralizar o tom da mancha. Então, a gente tem que procurar um tom complementar a esse tom da mancha, que vai neutralizá-lo, para assim depois a gente aplicar a base, corretivo e assim deixar a pele uniforme. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar apenas na área onde a gente encontra as manchinhas, que aqui no caso dela é bem aqui nessa área. Com o dedinho mesmo, a gente vai aplicar, dando batidinhas, tá? Com esse batom, que ele vai começar a neutralizar mais essas manchinhas amarronzadas. Como vocês podem observar, é bem pouco produto que a gente aplica. Depois de aplicado o batom rosa, a gente vai agora aplicar o corretivo ou uma base de alta cobertura. Normalmente, pessoas que têm a pele mais manchada precisam de um acabamento de alta cobertura para poder fazer essa camuflagem da mancha. Então aqui a gente vai usar uma base de alta cobertura. Com a ajuda de um pincelzinho, a gente vai aplicar essa base dando leves batidinhas para a gente não retirar produto da pele e aplicar realmente o produto para que essa mancha seja totalmente coberta. Nesse ladinho aqui vocês já podem observar que já deu uma boa cobertura aquelas manchinhas nas laterais do rosto de Adijane. E aí também vocês podem observar que aquele rosa que a gente colocou anteriormente, ele já sumiu junto com a manchinha. Então não se preocupa de colocar aquele rosa antes, porque ele não vai ficar aparecendo na maquiagem. E aí a gente pode seguir
fazendo toda a cobertura da pele, para deixar toda uniforme. E também vocês observam que a gente não coloca, apesar de ser uma base de alta cobertura, a gente não aplica muito produto na pele. A gente só suaviza esse produto que o próprio efeito dele já vai dar a cobertura. Depois da base aplicada, a gente vai só finalizar a maquiagem com um pouquinho de blush para trazer esse ar de saudável para a pele. E o restante do rosto a gente finaliza com um pouquinho de pó translúcido. Por quê? O pó translúcido, ele vai selar esse produto, que a gente usou muitos produtos cremosos no rosto, e não vai dar aquele ar pesado. Vai ficar a pele natural e vai deixar todos os produtinhos que a gente colocou antes, tudo no lugar. Depois da pele toda finalizada, o que é que a gente pode fazer para deixar aquele ar mais natural? Dar uma bruminha só de água termal. Fecha os olhos um pouquinho, que vai deixar a pele com um ar mais natural e viçoso. Essa foi mais uma dica, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Adorei as dicas, viu? Um beijo para você e até a próxima. E agora eu vou para um rápido intervalo e na volta eu converso com um odontólogo sobre câncer bucal. E o Jefferson vai nos falar sobre os benefícios do chocolate. Me espera que eu volto rapidinho. Estamos de volta com o Cotidiano. Você sabia que a região Nordeste, de acordo com o INCA, ela é campeã em câncer de boca? Pois é. Estou aqui com o Dr. Ayrton Vieira, ele que é dentista, e vai falar com a gente exatamente sobre esse assunto. Por que essa região é tão afetada com o câncer de boca e também como é que a gente pode prevenir. Bom dia, doutor. Bom dia. Seja bem-vindo ao Cotidiano. Realmente é um número que chama a atenção, né? A região Nordeste, as pessoas elas são atingidas com o câncer de boca. Por que isso acontece? É o hábito do cachimbo? É a exposição solar? Por quê? Bem, como você bem falou, né? De acordo com o INCA, a região Nordeste, ela, dentre as regiões brasileiras, é a que tem o maior índice de câncer de boca. Entre os homens, aqui no Nordeste, o câncer de boca é o 5º mais comum. Olha só. E entre as mulheres é o 9º mais comum. Então, realmente é um dado, né, preocupante. E, assim, o câncer ele é uma doença multifatorial. É verdade. A gente não pode dizer que a gente tem somente uma causa isolada do câncer. Os trabalhos científicos publicados recentemente, eles dizem que se a gente for pesquisar a fundo, todo portador de câncer, ele tem um quadro maior ou menor de imunossupressão, ou seja, o sistema imunológico está abaixo do normal, o que permite exatamente a proliferação das células cancerígenas, né? E quando a gente fala de câncer de boca, a gente está falando de um grupo de doenças, não é somente uma doença, a gente tem vários tipos de câncer que acometem a cavidade bucal e dentre eles a gente tem o mais comum que a gente chama de carcinoma epidermoide, que é responsável por 95% desses cânceres na boca, né? Então, a causa tem uma relação direta com o uso de cigarro, porque na fumaça do cigarro Isso, a gente tem inúmeras substâncias exatamente cancerígenas e tem uma relação também com o consumo de bebida alcoólica. Sim. E aí muitos perguntam o seguinte: o álcool ele causa o câncer de boca? Era isso que eu ia perguntar. Diretamente ele não causa o câncer de boca, mas o álcool ele é um facilitador das substâncias do cigarro adentrar na célula e causar alteração do DNA a nível do núcleo e aí dá o câncer. Então, aqueles pacientes masculinos com mais de 40 anos que têm o hábito de beber e de fumar são aqueles pacientes de maior risco, aquele maior perfil, né, do paciente portador de câncer de boca. E as mulheres também não ficam atrás, viu? Como o doutor Ayrton falou, os homens eles têm o hábito de beber e fumar, mas as mulheres também estão tendo esse estilo de vida, né? Exato. E outra coisa interessante, Marcela, é que não é somente o paciente que fuma que tem câncer de boca. O paciente que nunca fumou, que também nunca bebeu, pode ter. também pode ter. E interessante é que quando ocorre o câncer de boca nos pacientes que não são fumantes, não são
não consomem bebida alcoólica, eles são mais graves. É de um tipo mais invasivo, que realmente requer um pouco mais de cuidado. E quais são os sintomas, assim? Como é que as pessoas podem perceber que tem alguma coisa diferente, que ela pode estar com o câncer de boca? Tem alguma região, assim, da nossa face, assim, da nossa boca, que tem mais predisposição a aparecer, ou geralmente ele fica mais escondidinho? Então, o câncer de boca, ele tem uma particularidade sobre outros cânceres. Por exemplo, se você tem um câncer de intestino, um câncer de pâncreas, um câncer de fígado, de pulmão, ele está alojado dentro de cavidades. E quando o paciente vem notar algum sinal ou sintoma, ele já está bastante avançado, né? Já na boca não. Já na boca é super fácil de você identificar. Mas se você abrir sua boca, fazer um autoexame e se você vê lesões que são sugestivas, né, procurar um profissional para avaliar. Então, do ponto de vista assim, de manifestação, como eu falei para vocês, o carcinoma epidermóide, que é o mais comum, ele inicialmente ele aparece com forma de uma ferida, de uma úlcera, né, na cavidade bucal, e que ela não cicatriza por 10, 15 dias. Ou seja, muito se confunde um câncer de boca com uma afta. Sim. Porém, a afta, ela cicatriza por si só de 7 a 10 dias. Já se você tem uma ferida na boca que perdura por 15, 21 dias sem cicatrizar, é interessante você procurar um profissional para fazer uma avaliação e, havendo necessidade, você fazer uma biópsia, né, para você confirmar esse diagnóstico. Quando é diagnosticado com o câncer de boca, essa lesão, ela é retirada ou só com o tratamento resolve? Como é? Funciona? Excelente pergunta essa daí. Quando diagnosticado inicialmente, a cura do câncer de boca chega perto de 100%. O grande problema é quando as lesões elas não são diagnosticadas, elas começam a proliferar e começam a invadir, por exemplo, a região do pescoço, né? Pode também causar metástase, é chamado metástase, para, por exemplo, a região do pulmão e por aí vai. Já quando você localiza, você identifica essa lesão logo no seu estágio inicial, geralmente é tratado por meio de cirurgia, né? Uns casos mais avançados para tratar com radioterapia e raríssimos os casos quando se trata com quimioterapia. Mas geralmente a base do tratamento é a cirurgia. A cirurgia que é retirada a lesão e depois faz o processo, todo o tratamento, ou a quimioterapia ou a radioterapia. Geralmente somente a cirurgia já é o suficiente. Já resolve, não precisa. Nos casos mais avançados é que você tem esses tratamentos adjuvantes, né? E tem alguma ligação assim com o dente? Ele pode também, as pessoas podem também perder os dentes por conta do câncer ou não tem nada a ver? Não. A causa de dente ela pode ser por conta de cárie, doenças periodontal. Agora sim, uma discussão que se tem muito é com relação a se os dentes cariados, aqueles que ficam ferindo a região da mucosa, se pode causar câncer. Como eu falei para vocês, é uma doença multifatorial. Não é só por conta que você tem um trauma naquela mucosa oriundo de um dente que aquilo vai causar um câncer, não. Você tem que ter N fatores. Acredita-se que hoje fatores genéticos têm relação. A higienização pode causar ou não tem nada a ver? Não, por si só não. Né? Seria multifatorial. Acredita-se, estudos hoje mostram que alguns cânceres têm relação com vírus, né? O HPV, que tanto já se sabe sobre o HPV causando como câncer de colo de útero. Então, alguns cânceres de boca têm relação com o HPV, com o EBV, né? Questão nutricional também, né? E principalmente esses fatores, cigarro e álcool. Herpes? Não, herpes não. Herpes é um vírus que vai causar, por exemplo, aquelas lesões aqui, chamadas herpes labial recorrente, mas não há relação. Não há ligação, não né? há ligação com câncer de boca, não. Tá certo, então, doutor. Dúvidas esclarecidas. Obrigada, viu? Tranquilo. Bom dia para você. Obrigado. Até a próxima, Parabéns se pelo Deus programa, quiser. se Deus Obrigada. quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, agora a gente vai falar sobre chocolate. Todo mundo ama chocolate, não é verdade? E você sabia que ele traz muitos benefícios ao nosso corpo? Pois é, confere aí nas dicas do Jefferson. Bom dia, Marcela. Bom dia para você que está aí na sua casa. O meu nome é Jefferson Arruda e eu sou nutricionista e vim conversar um pouco com vocês sobre um dos alimentos mais antigos da história da humanidade. Um dos alimentos também mais populares e mais saborosos que existe, o chocolate. O chocolate, ele tem como matéria-prima o cacau.
que é um dos alimentos mais antigos, sendo utilizado inicialmente em rituais religiosos e também em preparações como bebidas. A partir disso, o cacau ficou mundialmente conhecido em utilizações como recheios e também como um famoso chocolate. Então, será que existe uma forma de comer o chocolate e também obter os benefícios dele? Sim, existe. O chocolate é um alimento que possui, devido ao cacau, uma grande quantidade de alcaloides e também de flavonoides, nutrientes fitoquímicos esses responsáveis por diversas funções do nosso corpo, como por exemplo, função cardioprotetora, fazendo com que o coração vasodilate e melhore também o seu bombeamento e transporte sanguíneo. O chocolate também vai ajudar na melhora da pele e no rejuvenescimento das células cutâneas, porque ele possui propriedades específicas vindas desses alcaloides. O chocolate também vai ajudar a diminuir os índices de LDL e vai ajudar também a aumentar os índices de HDL, o que é uma boa para quem tem desníveis desses problemas de colesterol. O chocolate também foi visto que possui uma boa quantidade de estímulo para os probióticos presentes no nosso intestino. Aquelas bactérias boas, certo? Que todo mundo fala. Então, eles vão estimular o crescimento dos lactobacilos e das bifidobactérias, fazendo com que as pessoas tenham uma melhor motilidade intestinal. Agora, vale lembrar a dica, não é todo tipo de chocolate que vai trazer esses benefícios. Para um chocolate ser considerado bom para a saúde, ele precisa ter o menor teor de açúcar, uma coloração mais escura e o menor teor de gordura. Ou seja, o chocolate branco, quanto mais ao leite o chocolate for, mais gordura ele vai ter, o que pode fazer com que, em vez de melhorar os níveis plasmáticos de colesterol, eles venham a aumentar esses níveis. E se em excesso, devido à grande quantidade de açúcar, vão levar a uma maior concentração de gordura corporal, resultando sim no ganho de peso. Então, Nutri, posso comer chocolate? Sim, pode, desde que o chocolate seja a partir de 50% de cacau, 60%, 70%, quanto mais amargo o chocolate for, melhor para a saúde. Por quê? Vai ter uma maior presença do cacau, consequentemente uma maior presença desses alcaloides e desses flavonoides que fazem esses bem à nossa saúde. Então é isso, Marcela. Espero que você tenha gostado e espero que você que está aí na sua casa também tenha adorado. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, Jefferson, querido. Um beijo para você e até a próxima. O Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Não esquece que amanhã, às 11h05, eu tô de volta. Um cheiro. Fica com Deus. Tchau, tchau.